de Hebreus, capítulo 4, versículo 11, 12 e 13. Versículo 11, 12 e 13 do capítulo 4 do livro de Hebreus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 11, 12 e 13. Somente esses 3 versículos, uma reflexão que Deus colocou em nosso coração, quero compartilhar com a igreja nesta noite. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Amém, meus irmãos? Feche os teus olhos. Senhor amado, nesta noite, Senhor, acabamos de ler a tua palavra. Sabemos que tem coração aqui quebrantado, Senhor. A tua igreja se reuniu no objetivo de adorar o teu santo e precioso nome. Sabemos, Senhor Jesus, que a tua palavra lançada, ó Pai querido, num tempo determinado, Senhor Jesus, vai fluir rios de bênção na vida da quem assim, Senhor, abraçar, Senhor Jesus, ó Pai querido, ó Senhor Jesus, de abrir o coração, Senhor, porque a tua palavra ela é fiel, e que o Espírito do Senhor, ó Pai querido, fale de forma, ó Pai, extraordinária a esta igreja nessa noite, Senhor. Faça menção, ó Pai querido, de João, quando ele falou que importa que nós diminuamos e o Senhor cresça, importa que o seu nome seja glorificado, Senhor, e que cada vida nessa noite saia edificada para a glória do teu nome, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis sentar. Deus abençoe a cada irmão. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Se você crê, louve ao Senhor. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amados irmãos, estar na casa do Senhor é um privilégio. Estar com os irmãos nessa noite é porque Deus tem um propósito em nossas vidas. Hoje Deus me traz aqui, me trouxe um tema que tem por título: a palavra é a proteção do cristão. Vivemos dias difíceis, dias em que pessoas estão doentes, famílias, a sociedade, cada dia que se passa, ela está doente. A sociedade está doente. Nada mais é, igreja de Cotia, do que a palavra do Senhor se cumprindo. A palavra do Senhor, ela diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Como hoje é um culto de família, o Senhor colocou uma palavra de reflexão ao meu e ao seu coração, a tratar da identidade da igreja no tempo presente. Não estamos falando de templo e nem de uma área administrativa. O Senhor está tratando com a igreja, comigo, igreja, com você, igreja. Quero citar 2 assuntos
que estão no telejornais, nas redes sociais, e que é uma realidade que nós vivemos. Somente dois, são muitos, são vários. Mas duas tragédias nas famílias que está ocorrendo. E muitas das vezes nós estamos dispersos e não atentos àquilo que Deus já gerou em nosso coração e tem um propósito através da minha e da sua vida. Eu vou citar aqui, creio que todos devem ter ciente dessa matéria. Aquela matéria em que um homem de 40 anos, no estado de Goiás, ali uma cidadezinha, ele era secretário, 40 anos, aparentemente a sua família era uma família estável, financeiramente ele era bem, a sua esposa, um empresário, ele o secretário ali. Ele tinha um filho de 8 anos e outro de 12. E ele veio tirar a vida dos seus filhos, e depois ele tirou a própria vida. E antes disso ele deixou uma carta, de forma intencional, pedindo desculpa às famílias, pedindo desculpa aos seus pais, desculpa às pessoas que ficaram. Pergunto a vocês, irmãos, aquele que deveria cuidar, aquele que deveria proteger, aquele que deveria abraçar e amar, ceifou a vida daquelas crianças. A incumbência em que um pai de família tem que fazer é proteger a sua esposa, que é o mínimo, e proteger os seus filhos, que são herança do Senhor. Ele veio a tirar a vida dos seus filhos. Nós estamos vivendo um momento na terra, irmãos, em que o ser humano ele já não aceita, obreiros, a rejeição. Ele já não está com aquela paciência de aceitar o não. Nós vemos o trânsito, é uma briga, porque um outro fechou o outro. Um outro tirando até vida mesmo do outro, porque simplesmente houve ali uma situação. Observando essa família, nós vemos que aquele casal, segundo as matérias que estão nas redes sociais, nos telejornais, ele já estava com um problema conjugal. Ele estava com um problema dentro do seu seio familiar, mas nas fotos, nas redes sociais, estava tudo bem. Estava tudo bem. Mas pastor, por que você está trazendo esse assunto à tona nessa noite? É a nossa realidade, irmãos. Enquanto bateu na porta lá em Goiás, pode bater na sua porta e na minha. Nós temos estrutura para viver uma situação dessa. Uma outra situação, por que eu falo isso para os irmãos? Hoje, irmãos, se você chamar uma pessoa de senhora e senhor, pelo menos já aconteceu várias vezes comigo, porque eu vim de uma cultura, irmão, de um ensinamento de que pessoa que tem câncer e cabelo branco a gente trata como senhor e senhora. É benção ao pai, benção à mãe. Eu acredito que muitos já vieram dessa, né? Vocês vão me chamar de Tiranossauro Rex, né? Mas não, irmãos, eu sou da época do orelhão. Eu conquistei essa mulher aqui, visitando a casa dela e comprando um molho de ficha telefônica, pastor Chilzó. E cada vez que faz a chuva, faz só ir naquele orelhão e colocava a ficha para falar com ela. E começava a tocar, tinha que colocar a ficha de novo. Eu sou dessa época, irmãos. A minha sogra tinha um telefone, o telefone dela que era móvel na época, que se chamava celular, parecia aqueles telefones da Segunda Guerra Mundial. E tinha que louvar a Deus por isso. Hoje, se você vai falar com uma pessoa no mundo corporativo, a senhora, por gentileza, fala: oh, moça, por favor, não me chama de senhor, senhora, o senhor está no céu. Essa é a resposta que nós observamos, mas eu não aprendi dessa maneira. E nós temos que se adaptar. A minha geração, que é de muitos aqui, passaram por um período transitório, que é da parte analógica para a digital. E nós estamos vivos, irmãos, estamos sobrevivendo a isso, graças a Deus. E não haverá geração igual a nós. Então, vindo a cultura desta maneira, irmãos, então nós vemos que nesta época, nós tratamos as pessoas de idade como senhor e senhora. Por que eu estou falando isso para a igreja nessa noite? Para falar o segundo caso que eu quero citar aqui, que muitos sabem disso. Uma pessoa que aparentemente parecia inocente,
70 anos de idade, um bom trabalho, uma família aparentemente estável emocionalmente. Aquele caso, irmãos, que muitos sabem, que era o piloto de avião de uma empresa bem conceituada. Um homem de 70 anos de idade, a qual nós aprendemos a respeitar, a falar, não, esse homem tem experiência. Esse homem é um homem que viveu muitas coisas na sua vida, e que ele tem que ser respeitado pela experiência que ele tem. E nas investigações, segundo os jornais, aquele homem não passava de um pedófilo. Homens que aliciavam crianças, casado, com filho já grande, aliciava as crianças para o seu bel prazer. Pessoas estão doentes, pessoas estão enfermas, pessoas que precisam do antídoto e da cura, irmãos. E eu e você, esquece templo, eu e você, igreja, nós temos esse antídoto, nós temos esta cura dentro de nós. Diga para si, eu tenho a cura para essa sociedade. Diga, bata no seu pé, eu tenho a cura. E Deus nos traz uma reflexão na nossa identidade, igreja. O que nós estamos fazendo com esta cura que vive dentro de nós? Essa cura, ela tem um nome que se chama Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores. Jesus é a cura para essa sociedade, para as famílias que estão vivendo a ruína. Nesse mesmo horário, 7:18, 19:18, do primeiro dia da semana, Deus providenciou esse tempo para estarmos cultuando e adorando a Ele como divindade. Mas nesse mesmo tempo, pessoas estão tirando a sua própria vida. Eu e você, igreja do Senhor, temos que ter um despertar da parte do Senhor nesse ano 2026. Estamos com um tema bem sugestivo. 2026 é o tempo de colher, da colheita. Mas como o irmão Renato vai colher se ele não semeia? Como a igreja chamada Renato vai colher se ela não planta? Para nós colhermos, igreja, precisamos semear. Precisamos semear para colher. O nosso Jesus, Ele nos ensinou e resumiu o ensinamento em duas partes, que é a pérola, ou melhor, que é a cereja do bolo do todo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Quando eu leio esta palavra, eu observo que Deus quer nos ensinar a nós tomarmos uma posição na nossa identidade como igreja. Observe o que o escritor dos Hebreus vai dizer, inspirado pelo Espírito Santo. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. O escritor dos Hebreus está parafraseando, o povo de Israel pereceram no deserto por causa da desobediência e a sua incredulidade. Saíram 600.000 homens, fora mulheres, crianças, do Egito. Ao chegar na terra prometida, só Josué e Caleb e aqueles que nasceram no deserto. Amados irmãos, estamos vivendo um tempo que a igreja do Senhor precisa de um despertar, precisa se levantar, precisa dizer, eu estou aqui e eu tenho a cura para você que está enfermo. Eu estou aqui porque Jesus me curou um dia, Jesus transformou a minha vida, e eu estou em pé porque eu sou sustentado pela sua destra. Jesus nos ama de tal maneira, igreja, que Ele nos marcou um encontro conosco nessa noite. O autor aqui, ele vai tratar da urgência da obediência.
a necessidade de fé e o poder examinador da palavra de Deus para nos levar ao descanso espiritual. Não podemos, irmão, nos apegar somente nas nossas atribuições dentro do templo, nos apegar simplesmente no nosso cargo eclesiástico. Não, Jesus tem muito mais a fazer com essa sociedade através das nossas vidas. Porque o cristianismo, irmãos, ele foi gerado para trazer almas, para falar para o mundo caído, dizendo: eu tenho uma igreja que está de pé, e ela tem a minha mensagem é sobre um reino eterno e que não perece, aleluia. O autor vai dizer, porque a palavra de Deus, ela é viva. Como eu disse no começo, estamos debaixo de um tema: a palavra é a proteção do cristão. O mundo está doente, e quando eu falo que o mundo está doente, está de certa forma trazendo uma reflexão para nós essa noite, igreja. Quem trabalha no sistema CLT, quem é empreendedor nessa noite vai saber do que eu vou falar agora. Em 2025, pastores, não era obrigação e nem lei. Cada um cuidava da sua saúde e pronto, acabou. Hoje não, as empresas, o mundo corporativo está se preocupando, e é lei a partir de 2026. As empresas cuidar da saúde mental do colaborador. Porque a questão está grave, está em crise, o mundo está um caos. Como diz a palavra, o mundo jaz do maligno. Mas você e eu como igreja, qual a nossa posição diante desse caos, diante da sociedade? Qual a nossa posição diante dessa situação? Longe de mim, amados irmãos, começa por mim, a preocupação de trazer vida a esse mundo caído. Seja eu estando no trabalho, na faculdade, no meu meio secular, dentro do meu lar. Eu digo, por esses dias, uma das filhas minhas fez algo, falou algo que eu fiquei muito chateado, pessoalmente. Eu fui para o trabalho, aquilo ali corroendo por dentro de mim, e algo falou forte dentro de mim. Você não é igreja? Você é igreja. Por que você fica tão se lamentando por uma questão desta? Isso aí o inimigo lança para que você saia triste, para que você lance palavras não que edifica, mas palavras que corrompe. Sabe o que foi gerado no meu coração? Ao chegar em casa, não vi o momento mais rápido para abraçar a minha filha e dizer que amava ela. Porque somos igreja, irmão. Somos igreja. Ou nós somos ou nós não somos. O Senhor não quer que nós vivamos uma questão de talvez, quem sabe. Não, nós somos igreja. E a igreja começa dentro do nosso lar. Se eu não sou capaz de abraçar uma filha minha, um filho meu, uma minha esposa, talvez por uma limitação, talvez por alguma divergência, a palavra do Senhor está aí escrito: quem não ama a sua família é pior do que o descrente, quem não cuida é pior do que o descrente. E nós temos que entender, irmãos, que Deus, Ele te convidou, te chamou pela misericórdia e a graça dEle, porque Deus viu em você algo diferente, algo que realmente Ele pode e dizer que este é um filho meu, esta é uma filha minha, e eu vou usar para glorificar o meu santo nome, aleluia. Esforçamos, pois, por entrar nesse descanso, para que ninguém caia seguindo o mesmo exemplo de desobediência. A maior conquista minha e sua, irmãos, não é expulsar demônios, não é entrevistar demônios, não é repreender a enfermidade, não é
receber bênçãos materiais, segundo a Bíblia, a maior conquista minha e sua, o nosso mestre deixou registrado. 70 deles foram evangelizar, pregar a palavra, anunciar o reino, voltaram alegres e falaram: Senhor, nós expulsamos os demônios. Nossa, nós vimos ali, aqueles demônios agitados, eles saíram daquelas pessoas. Jesus deu uma lição para os discípulos, falou: pessoal, espera aí, vocês não têm que ficar alegres por essas questões, vocês têm que se alegrar, porque o nome de vocês estão registrados no livro da vida, porque a eternidade nos aguarda, igreja do Senhor, a eternidade nos espera, e o tempo passa rápido. Esse dia eu coloquei um post ali, eu achei muito interessante, que diz assim: alguém perguntou para mim quantos anos eu tenho. Aí a pessoa responde, lógico, a idade que ela tem. Mas essa idade que ela tem, que eu tenho, eu já vivi. Eu não vou viver ela de novo, eu já vivi ela. Eu só tenho o quê? Memórias. E é interessante que é memórias mesmo, eu só tenho daqui para frente. E só Deus sabe o amanhã. Por isso que nós louvamos este hino no início da harpa. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Só porque Jesus vive, porque Ele vive, só porque Jesus nasceu em nossas vidas, temor não há. É por isso, irmão, que não há temor, porque Jesus tem que ser o centro do nosso coração. Jesus tem que ser o centro da nossa história, porque a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus é eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Sabe por que Deus trata isso conosco nessa noite, a começar de mim, irmão, sobre identidade? É porque um dia, irmão Luan, nós vamos estar de frente dele, e aí a gente vai tratar esse assunto com ele, e ele vai perguntar para mim: Renato, eu te dei tantos anos de vida naquela terra, o mundo estava um caos, estava, mas eu coloquei dentro de você algo precioso, uma pérola. E o que você fez com essa pérola? O que você fez com algo mais precioso que eu coloquei dentro de você? O autor vai dizer no versículo 13: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Você não vai tratar com o pastor presidente, você não vai tratar com o pastor regional e não com os pastores locais. Nós vamos tratar com Jesus, aquele que é a justiça nossa, Emanuel, Deus conosco, sumo sacerdote, unigênito do Pai e Salvador do mundo. É com esse que nós vamos nos encontrar. E qual alegação vai ser a nossa? Importante nós entendermos, irmãos, que o prazer do Senhor é que todos nós possamos entrar pelas portas e ceiar com Ele nas nuvens, ceiar com Ele nos céus, glorificar o Teu nome eternamente. É o prazer dEle, por isso que Ele nos alerta nessa noite. Está preparado um lugar para todos nós, é de graça, não precisa de obras, porque é pela misericórdia e a graça do Senhor, o favor imerecido, é o amor incondicional de Jesus para conosco, porque Ele esvaziou de si mesmo, deixando a sua glória e morrer uma morte de cruz, para dizer para Renato, para Luan, para Josué, para os obreiros, igreja de Cotia: eu morro, eu tiro a minha vida por amor de vocês. E a palavra do Senhor vai dizer, olha o que Jesus diz no capítulo 18 de Lucas, Evangelho de Lucas 18, alguns versículos, o que nós não devemos deixar fluir
e nos nossos corações. Jesus deu um exemplo aos discípulos e disse: 2 homens subiram ao templo a orar. Um era fariseu, ou seja, um era religioso, né? E político, e o outro era publicano. O outro publicano, aquele que cobra os impostos, aquele que faz parte do imposto de renda. O fariseu, estando em pé, ele orava consigo desta maneira. Ele orava: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. O publicano estava do outro lado. Eu jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos. Opa, ele jejuava 2 vezes por semana. Ele fazia jejum. Ele era fiel no dízimo. Diz a palavra, Jesus falando, palavras de Jesus. E tudo quanto possuo, ele dizimava de tudo que ele tinha. Era um dizimista fiel. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer a si mesmo se humilha será exaltado. Jesus deu essa lição aos discípulos. Fala: pessoal, vocês não têm que se apegar. Vocês não têm que se apegar. O que tem que estar no centro do coração de vocês é o amor genuíno. Porque os leitores da Bíblia, os 3 anos que Jesus ministrou e teve seu ministério, o que ele mais bateu foi em religioso. E ele andava com os pecadores, foi até criticado por isso, porque ele tinha um propósito para as almas que estavam perecendo. Então, amados irmãos, o que Deus quer para nossas vidas é muito mais do que pensamos ou imaginamos. Você é uma potência na mão do Deus vivo, porque a palavra do Senhor vai dizer: eu não chamei ninguém que é realmente preguiçoso, ninguém que não tenha coragem. Eu chamei pessoas corajosas, pessoas valentes, para cumprir o meu propósito. Aleluia. Nós estamos aqui em pé ainda, irmãos, é porque as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. É por isso que nós estamos em pé. Não é porque eu sou fiel no dízimo, não é porque eu jejuo, não é porque eu venho em todos os cultos, não, irmãos. Por que eu estou dizendo isso nessa noite? Porque nós temos que ter no nosso coração o conceito de ouvir a palavra do Senhor e praticar, não ser somente ouvintes. Vir na casa do Senhor, quantas palavras já saiu deste altar? Eu já fui edificado. Quantas palavras já saiu daqui, pastor Josué? Deus já falou comigo de forma extraordinária. Agora, o que eu faço com esta palavra? O que eu determino para a minha vida nesta palavra? Vai depender de mim colocar em prática ou não. Nós vemos que o Senhor quer tratar conosco de uma forma extraordinária. Porque o poder da palavra de Deus, ela é viva, ela é um poder, ela é viva, ela é eficaz, capaz de penetrar profundamente no ser humano, para discernir pensamentos e intenções. Ela revela o estado espiritual de uma pessoa, julgando a fé ou a desobediência. Você não pode entrar no meu coração, e nem eu no seu, mas a palavra pode. O Espírito Santo, ele sonda os nossos corações. E quais são as intenções? Qual a intenção do Renato estar no culto, em Cotia, no templo, adorando ao Senhor? Qual a intenção dele me servir? Qual a intenção dele me adorar? A palavra do Senhor, ela penetra a divisão da alma do homem de uma forma extraordinária. E a palavra do Senhor, ela nos alerta nessa noite, para nós procurarmos o caminho da fé e da obediência à palavra do Senhor. Porque obedecendo a palavra do Senhor, no livro de Apocalipse, no livro da Revelação, vai dizer que aquele que vencer, se eu não me engano é capítulo 3, versículo 5 de Apocalipse, aquele que vencer
eu não riscarei o nome dele no livro da vida. Ele vai receber de mim, das minhas mãos, o galardão. Ao que vencer, que eu e você possamos, irmãos, trilhar pelo caminho da obediência e da santidade, porque a palavra do Senhor, ela é bem clara: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso que é importante nós abrirmos o coração e ter o coração quebrantado, porque é o Espírito Santo que sonda os nossos corações. Nós temos um exemplo, e que esse exemplo vocês conhecem até de cor. Eu já escutava a tia Aninha, lá na Vila Olímpia, Rua Cardoso de Melo 835, a igreja em qual eu cresci, minha esposa também. Tia Aninha pegava a gente, levava para a sala das crianças, e ali fazia ilustração de um homem dentro de uma baleia, um bicho, e fazia a gente pintar aquilo ali. E ali eu já aprendi a história sobre um homem chamado Jonas, um hebreu, um profeta, que viveu em 785 a 800 antes de Cristo, e era usado muito por Deus, e conhecia a Deus como eu e você conhece, não só de ouvir falar, mas de andar com Ele, muita experiência. Mas teve um dia, vocês conhecem a história, só estamos trazendo aqui para refletir. Teve um dia que Deus falou para ele: olha, homem, levanta, porque você tem que pregar a uma cidade de Nínive, porque lá a malícia já cheira mal para mim, eles estão doentes, está um caos, está problemático aquela cidade, você precisa levar a verdade para eles. Fala para o seu irmão, não tem esse hábito, mas eu vou pedir para você fazer isso essa noite. Jó 42:2. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. Deus determinou para ele levar uma mensagem ao povo ninivita. Humanamente olhando para aquele povo, irmãos, aí você já matava. Era povo violento, truculento, ímpio, tirava a vida assim, tranquilamente, torturava os seus inimigos. Era um povo ruim, mas Deus tinha um propósito sobre aquela nação. Deus tinha um propósito sobre aquelas vidas, e Deus mandou esse profeta levar uma mensagem dura de juízo. Se eles ouvissem a palavra do Senhor, Deus ia ter misericórdia daquela nação. E o que aquele profeta fez? Conhecedor de Deus, sabendo como Deus era, conhecia as leis, conhecia todo mundo, conhecia o povo israelita. Aquele hebreu falou: opa, vou fugir. Fugiu conscientemente, porque depois lá no barco ele falou para os marinheiros o que ele estava fazendo. Jonas, você precisa ir para Nínive. Ele desceu, pegou a embarcação, foi para outro lugar que Deus não tinha determinado. E naquela embarcação o Senhor mandou uma grande tempestade, os marinheiros ficaram assustados, sem saber o que fazer. E viu que ele estava lá embaixo. Falou: o que acontece? Por que você está uma grande tempestade, você está tranquilo? Ele confessou àqueles marinheiros. Falou: por que você fez esse mal conosco? Por que você veio até aqui fazer isso com a gente? Lançaram ele no mar. E a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Deus preparou um grande peixe, a tradução que fala que é baleia, mas eu vou pelo grande peixe. Um grande peixe que pegou aquele profeta, e ali Deus trabalhou o caráter e o chamado de Jonas. Deus deu uma segunda oportunidade para ele levar a mensagem àquele povo, porque Deus tinha um propósito para aquelas vidas. E dentro do peixe Deus começou a trabalhar Jonas, e Jonas caiu na realidade. Fala: Senhor, estou nessa situação porque realmente eu errei. Ele confessando, se arrependendo do mal que havia feito, o Senhor teve misericórdia e fez com que aquele peixe lançasse ele em terra. Ele foi e pregou a palavra àquela grande cidade, ministrou a palavra, porque Deus queria trabalhar em favor daquele povo.
Ele ministrou aquela palavra, uma palavra de cura, uma palavra de libertação, porque aquele povo estava doente, irmãos. E hoje não é diferente da nossa época, na sociedade está doente. E eu e você temos a mensagem dentro de nós. Eu e você estamos andando uma mensagem viva dentro de nós. Deus conta comigo e com você para anunciar o Evangelho, para pregar este amor genuíno, este amor que transforma, que salva, que liberta e que perdoa, esse amor incondicional, aleluia. Ele caminhou pela cidade pregando a cura, ainda que 40 dias e Nínive seria subvertida. Os ninivitas acreditaram em Deus, jejuaram, vestiram panos de saco, que foi um sinal de luta e arrependimento, e clamaram a Deus. Tem pessoas que estão só aguardando você e eu, para se arrepender dos seus maus caminhos. Nós não convencemos e convertemos ninguém, porque esse é um trabalho do Espírito Santo. Mas o anunciar e o falar já é algo de mim e de você como igreja. Então Deus conta conosco para evangelizar. Não é divulgado, mas esses dias de carnavais são os dias que mais contraem doenças para a sociedade. Observe que Deus viu o arrependimento daquele povo, irmãos. Um arrependimento sincero, e curou aquela nação. Decidiu não destruir a cidade, mostrando a sua compaixão e amor. Da mesma maneira, Deus quer nos usar. Você é um profeta, você é uma profetisa do Senhor. Quando vamos para as redes sociais, para os telescanais, nós vemos ali, pessoal, deixa eu ser profeta da sua vida. Esquece disso, irmão. A profecia está aqui. Devemos tirar a preguiça de lado e começar a ler a palavra. Você é um profeta, você é uma profetisa, você já tem a mensagem no seu coração. Você já foi liberto pelo Senhor, você já foi pago pelo Senhor. O seu dono se chama Jesus Cristo. E aqui está a revelação genuína para ministrar aos corações doentes. A onisciência de Deus. Todas as coisas estão manifestadas diante de Deus. E o que implica que todos prestarão conta a Ele. Todos nós prestaremos conta das nossas ações ao Senhor. Eu, como pai, vou prestar conta do meu sacerdócio perante a minha família. Como ministro da palavra, o servo do Senhor vai prestar conta das minhas ações no reino do Senhor. Ser um sacerdote de lar, irmãos, não é fácil. Ser um servo do Senhor não é fácil. Mas com a palavra, há discernimento, há poder, há força, há virtude, há santificação e há instrução sobre as nossas vidas, aleluia. Por isso que debaixo da palavra nós estamos protegidos, aleluia, pelo Senhor. Observe, irmãos, já estamos chegando no final. Observe que Salmo 139 vai dizer, eu amo muito esse salmo entre outros, mas esse eu amo muito. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Se que haja uma palavra na minha língua, eis que eu, ó Senhor, Tu conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a Tua mão. Tão conhecimento é maravilhoso demais para mim, e elevado é, não o posso atingir. E para onde me irei do Teu Espírito, ou para onde fugirei da Tua presença? Uma pergunta: para onde nós fugiremos, irmãos, da presença do Senhor? Jonas tentou fugir da presença de Deus, mas dos desígnios e do propósito do Senhor ninguém pode fugir. Se Deus determinou, está determinado. Se Deus determinou, está determinado.
A palavra do Senhor para nós hoje, nessa noite, é o alerta, irmãos, e ficar atento ao que está acontecendo ao nosso derredor, na sociedade, na família. Pessoas doentes espiritualmente, sentimentalmente, e somente Jesus é a cura para estas pessoas. Somente Jesus pode libertar, salvar e transformar. Pessoas que precisam do abraço amigo. Pessoas que talvez nas redes sociais estão indo muito bem, mas nas entrelinhas está vivendo um verdadeiro fracasso. E que precisa da palavra de vida eterna que está dentro de você e dentro de mim. Porque a palavra do Senhor, ela é eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma do homem e do espírito e das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções dos corações. Que possamos, irmãos, orar para não apagar a chama do amor de Deus em nossos corações, e a fé continuar inabalável, porque é desta maneira que nós vamos vencer, a nossa família vai vencer. A mensagem de Deus exorta os cristãos a se esforçarem para entrar no descanso de Deus, alertando contra a incredulidade, porque a palavra de Deus, ela examina os nossos corações e revela tudo diante da onisciência divina, destacando a responsabilidade perante Deus. Quero aqui, irmãos, agradecer a oportunidade que Deus me deu, aos pastores desta igreja, que eu e você possamos refletir nesta palavra, porque a nossa identidade Deus nos deu. Somos cidadão do céu, somos cordeiro da graça, e se estamos de pé porque a palavra nos sustenta. Ela é o nosso pão diário, o pão da vida, e por isso eu louvo ao Senhor pela sua vida, louvo a Deus pela sua família, por estar de pé, porque o Senhor, Ele é bom, em todo tempo Deus é bom. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Josué. Glória a Deus. Nós que agradecemos, meus irmãos.